ouvir o Rafa. Venha, Rafa. Rafa vai ministrar a palavra. Nós temos algo que o Senhor nos deu nessa igreja. E está escrito ali na placa: é uma casa para os filhos. Sabe, Deus tem falado ao meu coração: cuida dos filhos, investe nos filhos. E eu tenho certeza, Rafa, que Deus, Ele quer usar você. Ele quer levantar. Ele vai trabalhar ainda. Ele vai trabalhar, assim como trabalha em mim, trabalha em você, em cada um de nós. Mas deixa eu te dizer, nunca tenha medo de ser um instrumento nas mãos dele. Assim como você depende dele para respirar, para viver, como você depende do ar que você respira, sabe? Dependa dele nessa noite. E ele vai falar através de você. Amém? Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Vem aqui, Dani, orar pelo Rafa. Aleluia. Pai querido, quero te dar graças, Senhor, pela vida, Senhor, do meu amigo, Senhor, do meu irmão, Senhor, um presente de Deus, Senhor, que o Senhor deu, Senhor, para a minha vida, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida dele, Senhor, pela entrega dele, Senhor, em tuas mãos, Pai, porque ele decidiu te amar, Senhor, e se entregar para ti, Pai. Te peço, Senhor, que venha, Senhor, usar ele, Senhor, tremendamente hoje, Pai, em tuas mãos, Pai. Que ele seja, Senhor, um instrumento afiado, uma faca afiada, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, amém. Paz do Senhor, queridos. Como não amar essa casa, né? Paternidade, irmandade, nós podemos encontrar aqui. Glória a Deus. Sabe, pastor, a gente sempre escuta muitas palavras de ofertas aqui. Mas hoje essa tenha sido talvez uma das palavras de oferta mais incisivas que eu já ouvi. Que primeiro, quando o Senhor falou que Deus primeiro amou e depois Ele entregou. Quem ama entrega, e quem ama se entrega, assim como Jesus fez. Deus entregou a Jesus, mas Jesus se entregou. Então isso tem muito a ver com a palavra que Deus tem para essa noite. Confesso que eu já preguei algumas vezes, mas poucas vezes eu me senti assim como eu estou hoje. O pastor Leandro estava em Foz do Iguaçu e a gente conversou. E aí ele perguntou: como que está o coração do pregador? Eu falei: mais acelerado que uma Ferrari. Eu falei: deve ser a dependência aumentando. E de fato é. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Você fez eu chorar, Dani, agora. Filipenses 2. Obrigado, pastor. Se estiver na NVI, pode reproduzir para a gente, por favor. Vamos lá, vai ser do 1 ao 18. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Eu vou ler até o 4 aqui na mensagem, porque eu estudei nessas duas versões e essa daqui também é muito bacana com aquilo que Deus tem para falar nessa noite. Eu vou ler rapidinho aqui até o 4. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam um com os outros, façam-me o favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém, só para conseguir o que desejam. Eu vou ter que ler isso aqui de novo. Não joguem sujo, não bajulem ninguém, só para conseguir o que deseja. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Vamos continuar aqui, o versículo 5 até o 18. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Meu Deus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aleluia. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei. É isso? Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Volte ali que é muito forte esse versículo. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Guarda isso no seu coração. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Por favor, vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor nos ensine a falar aquilo que é verdade, meu Pai. Que o Senhor ensine, meu Pai, a nós falarmos aquilo que gera vida e não morte, meu Deus. Que o Senhor nos ensine, meu Pai, a esvaziar-se de nós mesmos, meu Pai, a ponto de servir, meu Deus, de maneira grandiosa o nosso próximo, meu Pai. Que nós não venhamos ser orgulhosos, meu Pai. Que nós não venhamos, meu Deus, pensar no nosso próprio benefício, meu Deus. Pensar no nosso próprio ego, meu Deus. Que nós venhamos ter um coração de misericórdia, de compaixão, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, venha deixar os nossos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, meu Deus, e nos próximos dias, meu Pai. Que nós venhamos entender qual é o propósito da igreja e qual é o propósito de ser igreja e de agir como igreja, meu Deus. Eu empresto, meu Pai, os meus ouvidos ao Senhor e a minha boca ao Teu povo, meu Pai, reconhecendo todas as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas debilidades, meu Pai. Sei também que poderia estudar muito mais, meu Deus, orar muito mais, meu Pai,
mas mesmo assim o Senhor decidiu me amar, meu Pai. E eu estou aqui, meu Deus, como um instrumento em suas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa carta de Paulo, que ele escreveu aos Filipenses, o interessante é que eu estava estudando sobre Filipenses, e Filipos, ele foi as primícias do Evangelho na Europa. A primeira cidade em que chegou o Evangelho foi Filipos. Talvez isso seja inútil, ou talvez isso faça muito sentido. Nós estamos aqui para também pregar o Evangelho. Talvez nós sejamos as primícias de algum local para o Evangelho, aonde o Evangelho chegou. Logo no início da carta, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele faz 4 perguntas. E 4 perguntas que parecem retóricas, que nós não iremos responder diretamente a ele, mas nós iremos responder de 2 maneiras. Primeiramente, para nós mesmos. Segundamente, como igreja, como um todo. A primeira pergunta que o apóstolo Paulo fez, que me capturou, é: o que tem motivado nós de estarmos aqui? Você já parou para pensar o porquê que você está aqui? Você não está aqui só porque você quer ser social com as pessoas que são evangélicas, que são do mundo cristão. Você está aqui por um propósito, mas o que te motivou a estar aqui? Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo ainda vivesse nos dias de hoje, sabe, Roberto, eu me pego pensando muito nisso. E se ele fosse um supervisor da igreja de Jesus? E um supervisor, ele chega ao responsável. Suponhamos que hoje o nosso líder daqui é o pastor Leandro, e ele chegasse: Leandro, o que a sua igreja tem produzido? O que será que nós, como comunidade, entregaria de resposta ao supervisor da igreja de Cristo? Quando eu estava estudando isso capturou meu coração, porque às vezes parece que nós estamos vivendo no automático e fazendo porque tem que fazer, e isso se tornou quase uma rotina. Mas os céus não é movido com rotinas. A vida da igreja não é movida com rotinas. Não pode ser normal chegar um visitante hoje aqui, e depois amanhã outro, e depois amanhã outro. Não, eles são importantes. Quando uma pessoa se entrega aqui para Jesus, há festas no céu. E por que a gente às vezes reage com tanta frieza? Sabe, parece que a gente não vibra, pastor. Eu me lembro quando eu vim aqui, e quando Deus falou comigo, eu vim 3 anos seguidos aqui. Mas eu vim 2 vezes em um ano, 2 vezes no outro. Mas na terceira, foi como se a voz do pastor Leandro fosse a voz de Jesus, falando diretamente comigo. E é por isso que todas as vezes que eu escuto a voz do pastor Leandro, e talvez às vezes até quando ele manda uma mensagem que eu leio, ele fala: paz, gordinho. Parece que é a voz de Jesus falando comigo, porque foi a voz que me apresentou o verdadeiro amor e o próprio amor. Eu fico imaginando como o apóstolo Paulo reagiria às respostas de muitas congregações na atualidade, que parece em que o mundo entrou na igreja, e em vez do mundo se tornar convertido, os convertidos se tornaram mundanos. A Quero Viver carrega um propósito talvez não diferente das outras, mas um privilégio de ter filhos fiéis, que por muitas vezes, quando parece que o mar balança dentro da igreja, permanecemos unidos. Alguns, infelizmente, no meio do caminho acabam pulando do barco, mas a verdade é que fora do barco Jesus também está, e que se for necessário, Jesus estende a mão e leva você até o barco de novo. Quando eu me converti, eu pensei que a igreja era perfeita, porque talvez alguns não sabem, mas com 14 para 15 anos, eu fui obreiro de uma igreja muito conhecida no Brasil e no mundo. Eu não vou citar nomes para não fazer propaganda. Volta. Mas a verdade é que
eu não havia conhecido o Jesus de amor. Eu havia conhecido um Deus de troca e de julgamentos e de castigos. De que se eu não dou o meu carro, eu não posso mais andar de carro. De que se eu não entrego o meu salário do mês, no próximo mês eu não terei o que comer. Mas a verdade é que eu não posso deixar de falar essas coisas. A gente não pode tirar os dentes da nossa pregação, os dentes do Evangelho. Aqui não tem doutores que vão falar coisas para ficar só te agradando. Ninguém aqui está para te agradar. O pastor Leandro disse que eu já quis bater nele uma vez, porque ele estava falando e parecia que ele estava falando diretamente comigo. E eu lembro que era aqui ainda, eu não tinha nem teclado. E o pastor Leandro falando, e parece que já havia alguns cultos que ele estava dando indireta para a minha vida. E parece que quando o jogo virou na minha mente, foi Deus dando direção através da voz dele. Mas por quê? Porque ele não mediu palavras. Quando eu cheguei aqui, ele falou: você pode vir do jeito que você está. Quando eu decidi ficar, eu tinha uma semana de igreja. E eu pedi para ele: pastor, eu posso tocar? Porque eu sempre fui músico. E eu falei: eu sei que o foco é Jesus. Eu lembro exatamente das palavras que eu te disse, pastor. Eu falei: eu sei que o foco tem que ser Jesus, mas a música me ajudaria a ficar. Ele entendeu o meu coração, porque ele tem um coração de pai. E eu lembro que eu vim aqui, eu sentei no contrabaixo ali, sentei no cubo do contrabaixo, toquei olhando a partitura, e coisas começaram a mudar. E foi a partir daí que eu entendi que a Quero Viver, ela é uma casa geracional. Ela não é uma casa de momento. Assim como essa pregação de Paulo, essa carta de Paulo aos Filipenses e as demais outras igrejas, elas são contemporâneas. A Quero Viver foi fundada para ser contemporânea. Sabe, quando você pensar em desistir da congregação, da comunidade, olhe para trás e pense naquilo que te motivou a estar aqui. Sabe, Juninho, é você olhar para trás e você ver que o Adrian era desse tamanhozinho e começou a tocar bateria, e hoje já é um dos melhores bateristas que nós temos aqui. É você olhar o Vitor, que talvez fosse interessado só em algum joguinho ou no futebol, e hoje ele está servindo. A Quero Viver, ela não gera só filhos, ela gera servos. Uau! A Laurinha dançando. Quem está por vir? Isso aqui, meu irmão, é uma casa geracional. E numa casa geracional você acredita, você investe, você gasta tempo. O pastor Leandro uma vez disse que, e ele trouxe um novo sentido para mim quando fala: gaste a sua vida. Quando você vai ao shopping, se você não gasta, você não traz nada para casa. Agora, quando você gasta, quando você investe, você traz o reino para dentro de você. Filipenses não é só histórias contadas por Paulo. Filipenses são recomendações contemporâneas e atuais para a nossa geração. E agora eu não estou falando só da Quero Viver, eu estou falando de um contexto todo das igrejas. E algo que Deus ministrou no meu coração, eu compartilhei com Dani, que igrejas não são coligações. Igrejas não é partido político. Pastor Leandro briga que se fosse bom não era partido, era unido, né? Mas a igreja, ela é. São várias igrejas que se tornam uma só. Igreja é unidade. E quando fala em ser um só, não é só colocar todo mundo no mesmo lugar físico, é colocar todo mundo no mesmo lugar espiritual. Meu Deus. As recomendações de Paulo é para nós olharmos para dentro e ver aquilo que está certo e aquilo que não está. Aquilo que está agradando a Deus e aquilo que não está. Se nós pararmos para olhar para o lado de dentro, nós veremos que temos muita coisa para mudar.
O evangelho, por muitas das vezes, ele é confronto. E é no confronto em que nós mudamos, em que nós tomamos posturas e conduta de um filho de Deus e de um servo de Deus. E algumas coisas que me capturaram nessa segunda epístola de Paulo, primeiramente foram essas 4 perguntas. E também quando eu estava estudando essa segunda, eu voltei ao primeiro capítulo e tive interesse em saber. Coloque o primeiro capítulo, por favor, de Filipenses, versículo 1 mesmo. Eu quero que vocês prestem atenção como Paulo, juntamente com Timóteo, e Paulo e Timóteo é um dos exemplos mais lindos de paternidade. Timóteo não era o filho biológico de Paulo, mas ele era o filho na fé. Sabe, pastor Leandro, parece que eu vejo nós dois. E eu vejo o Senhor com a igreja, que apesar das pancadas, que apesar de tudo, o Senhor se permanece firme e amando e se entregando. E eu acho que nós temos que nos inspirar. Se você talvez não conseguir imaginar como Paulo era, olha para o pastor Leandro, como ele era em questão de paternidade. O apóstolo Paulo diz que naquilo que ele se parece com Cristo, sejam imitadores. Então, se você não quiser usar Paulo, use o pastor Leandro, use o teu irmão que se parece com Jesus. Se eu não me engano, foi Spurgeon, é Spurgeon que disse? Que disse que aquilo que você vê de bom em mim é Cristo, e aquilo que você vê de mal sou eu mesmo. E isso é uma grande verdade. Veja só como o apóstolo Paulo se apresenta aqui. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Na verdade, eu queria ler uma outra versão, eu acho que não é essa, mas em uma versão que eu estudei, ela diz: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Uma das coisas que mais me encantam e me prendem ao Evangelho é que ele traz sentido novo para as coisas. Ele ressignifica a morte, ainda que morra, viverá. Ele ressignifica a escravidão. A escravidão de Cristo é ser servo, é ser dependente. O primeiro ponto dessa pergunta foi: o que é que tem nos motivado a estarmos aqui? A segunda pergunta de Paulo foi: quais são os nossos pensamentos? Agora eu estou colocando aqui numa outra linguagem, mas com o mesmo sentido. Quais são os nossos pensamentos para que o trabalho siga em direção ao propósito correto? Porque a gente chega e quer implantar a nossa ideia, pastor. Num ambiente físico, de som, de iluminação, de pintura, de ordem das cadeiras, ok, nós podemos aplicar aquilo que nós achamos que vai ficar legal. Mas no Evangelho, numa forma espiritual, numa forma evangelística, nós temos que seguir o Evangelho. Passou disso, todo o seu conhecimento, me desculpa, ele é nada. A terceira pergunta de Paulo, aliás, não é a terceira pergunta, mas é o terceiro ponto que eu coloquei aqui: não devo fazer nada, diga nada, nada para impressionar o homem. Sabe por quê? E o que eu entendi com isso é que quando eu faço para agradar diretamente o meu pai, os meus irmãos reconhecerão isso, sem que eu tenha que estar quebrando algum princípio da palavra. Não adianta eu chegar aqui e porque tem o pastor ou o meu irmão, e eu chegar e orar, mas dentro da minha casa está totalmente diferente. A hora que ele vira as costas, eu me levanto e volto a mexer no meu WhatsApp. É hipocrisia. Só que ele pode ser que já não esteja mais vendo, mas Deus está. Eu acho que muitas pessoas elas têm amnésia, que ela esquece de que Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente.
E aí você vê, Roberta, quem quer fazer para o homem e quem quer fazer para Deus. No quarto lugar, cuidar de alguém me faz colocar em um lugar mais importante que eu. Foi assim que Jesus fez. Naquela cruz ele estava cuidando de nós, da nossa salvação. Aí ele pegou e falou para o diabo: diabo, eles são muito mais importantes que você. Eles são a minha prioridade. Então quando eu pego e eu vejo que o meu irmão está passando por uma necessidade, e eu tiro de mim e entrego a ele, eu estou me parecendo com Cristo. Eu estou colocando ele em um lugar muito mais importante do que eu. Não buscar o poder ou o domínio de algum lugar, de algo ou de situações que não me compete dominar, também me faz parecer com Cristo. E quando eu obedeço a Deus com temor e reverência, o próprio me dá o poder de realizar coisas que são do agrado dele. Se você for aqui para Filipenses 2, do versículo 5 ao 8, coloque aí por favor. Essa é uma carta muito forte. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Está vendo? Jesus não quis o poder. Jesus ele não quis a glória para ele naquele momento. Ele só queria estar servindo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, pode passar, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui você vê que ele não está querendo o poder, mas pelo coração dele, isso eu achei incrível, pastor, pelo coração dele não querer, não estar interessado nisso. Coloca no próximo, por favor. Por isso Deus elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Aplauda o nome do Senhor. Tomando banho para vir para cá, e quem estava próximo de mim sabe como eu estava inquieto, como meu coração estava definitivamente dependente para essa palavra. Aí Deus me disse assim: filho, eu não preciso de defensores do Evangelho, eu preciso e eu conto com propagadores do meu amor. Sabe por quê? Aí eu falei: mas por que não precisa de defensores? Ele: porque só precisa de defesa aquilo que pode ser destruído. Aleluia. Que a partir de hoje, quando você vê o vento balançando na tua congregação, nós temos visitantes aqui, eu não sei se vocês são já de alguma igreja ou não, mas se vocês tiverem, se vocês não tiverem, vocês podem vir para cá. Mas se vocês estiverem lá, quando bater o vento, quando o barco balançar, não abandone. Sabe, acredite, invista. Foi naquilo que eu falei: aonde que estiver machucado e ferido, não expõe, cuida. É como se o Alanzinho tivesse despido todo nu de pecado, e eu aqui, ó. Não, eu estou protegendo, porque enquanto eu estou protegendo, Deus está restaurando a vida do Alan. Oh meu Deus, obrigado por essa igreja, meu Pai. Obrigado pela vida dos seus filhos. Obrigado pelos propósitos que você trouxe nesta igreja. Não, nós não vamos desistir, nós vamos continuar. Nós vamos cuidar um dos outros, colocar os nossos irmãos em um lugar mais importante que nós.
Porque não tem como conhecer a Cristo, entender o amor de Cristo e não querer servir, e não amar, e não perdoar. Eu preciso me converter de novo, Pai. Eu preciso me converter mais uma vez todos os dias, meu Deus. Que o Senhor coloque na nossa mente os teus princípios, Pai. Que o Senhor nos ensine a nos arrepender genuinamente. Que as suas palavras, meu Deus, não sejam de momentos, enquanto só nós estamos na igreja. Que as suas palavras, meu Pai, elas criem forma na vida de outras pessoas através de nós. Que lá no nosso serviço, na faculdade, no encontro da família, eu possa me parecer, eu posso deixar um gostinho de quero mais do Senhor nas pessoas. Que onde eu passar eu venha deixar os teus rastros. E que as pessoas sigam esse rastro até chegar ao Senhor. Não é o Covid que vai parar a tua igreja. Não são contendas. Eu repreendo todo espírito maligno de divisão. Eu repreendo pela autoridade do nome de Jesus toda contenda, todo pensamento oposto daquilo que é de Cristo. Eu declaro a partir de hoje uma igreja unida em um propósito, acreditando, investindo e dedicando a sua vida. Fique de pé, fique de pé. Vai, fale com Ele, fale com Ele. Se arrependa, se converta quantas vezes for preciso. Pegue tudo aquilo que tem de dentro de você, que só diz a respeito de você, joga no lixo e deixa que Jesus faça habitação em você. Que toda apatia, que toda indiferença caia por terra neste momento. A igreja Quero Viver nunca mais será a mesma a partir de hoje. Isso. Pastor Leandro, ainda não. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Se todo mundo soltar a sua mão, Jesus não solta, pastor. Não é à toa que o Senhor está aqui. Não é à toa que a pastora Elaine está aqui. Ei, vocês não são só filhos, vocês são servos. Vocês são filhos amados do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pastor Leandro, eu quero orar com vocês em seguida. Meu Deus. Isso. Ei, inferno, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ei, Satanás, aqui ninguém quer derrubar ninguém. Aqui você não tem legalidade.
Ei, se você quiser vir aqui na frente, e assim como o pastor Leandro, se ajoelhar e se entregar, você é livre para fazer isso. Isso é reconhecimento de dependência. Isso. Sejamos um exemplo que arrasta. Vai ser. Aqui não há ninguém maior do que ninguém. Aqui não existe a indiferença. Obrigado por essa casa de geração. Obrigado por ter me aceitado quando eu cheguei, meu Deus. E por ter mudado em mim e ainda estar mudando tudo aquilo que me separava de Ti. Que o Senhor nos dê corações de filhos, corações de propósitos. Oh, abra o seu coração. Há um novo tempo chegando para Quero Viver. Há um novo tempo chegando para os filhos. Propósitos estão sendo restaurados. Eu acredito no que é pregado na sua palavra, Jesus. Eu acredito que nós não somos defensores, mas sim propagadores do seu amor. Ei, Satanás, você pensou que ia parar a igreja? Olha ela viva! Olha a igreja viva, viva, viva! Oh! Sabemos que Tu está aqui, Jesus. Aquele que passeia pelo meio das igrejas. Oh.
Olha aí, Jesus, a tua igreja sedenta, contrita e quebrantada, disposta a se entregar, de se arrepender. Dia e noite, suba a nossa adoração ao Senhor. Dia e noite, que o nosso trabalho, que nós possamos adorar ao Senhor através das nossas atitudes. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, Senhor. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti. Há corações sendo interligados nessa noite, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Te exaltamos nessa noite, Jesus, o único que é digno de honra, de glória. Te exaltamos, Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te Pode se colocar de pé, queridos. Isso que vocês fizeram, certamente vocês falaram para Deus: Pai, eu estou aqui disposto a contribuir com os propósitos da igreja. Até porque relacionamento entre a igreja e Cristo é a noiva e o noivo. Quando há discussões entre vocês, vocês não deixam para lá. Vocês se resolvem porque existe amor. E assim é com a igreja de Cristo. Quando não está tudo bem, a gente vai para o nosso secreto, para a intimidade e conversa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 25 ao 27. Isso faz que haja harmonia entre os membros,
de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por esta igreja. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que o Senhor colocou aqui. Eu te agradeço pela vida dos visitantes que não vieram aqui só apenas por uma visita, vieram por um propósito. Sabemos e reconhecemos que o Senhor não é movido por necessidades, e sim por propósitos. E nessa noite, um dos maiores propósitos é entendermos que nós somos reconhecidos e selados como filho de Deus. Filho de Deus, filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor que nos alcança todos os dias. Obrigado pelo Espírito Santo que tem nos alertado, meu Pai, e nos repreendido daquilo que não agrada ao Senhor. Obrigado também por deixar a Bíblia como nosso manual de vida. E porque quando nós lemos, o Senhor está conosco. Como dizem por aí, a Bíblia é o único livro que quando nós lemos, o autor está junto. Mas que o Senhor não esteja comigo só quando eu ler ela, mas quando eu estiver fazendo a minha refeição, quando eu estiver escovando o meu dente, que o Senhor esteja comigo. Quando eu estiver dirigindo, que o Senhor esteja comigo. Quando eu estiver trabalhando, que o Senhor esteja comigo. Em nome de Jesus, meu Pai, pela autoridade que há neste nome, eu abençoo essas pessoas que estão aqui, as que vieram aqui na frente, as que não vieram. Que todos nós venhamos ser o Senhor.
resposta de Deus para a igreja. E eu vou ficar com a resposta que Deus deu já para nós por enquanto, através da vida do Rafa. Não estou desprezando a resposta, a mensagem que o nosso pastor mandou para nós, mas eu senti que aquele que cuida de nós, ele não dorme. Acredite nisso, aquele que cuida de você, ele não dorme. Aquele que te chamou, que confiou um ministério a você, ele não desiste de você. A gente gosta de cantar, de falar, de ler os salmos de Davi. Mas Davi foi um homem que, se tivesse no nosso meio, nós teríamos o matado. Cadeia, prisão perpétua, adúltero. Mas Deus olha para ele e vê um coração quebrantado e arrependido. Que Davi não queria trono, Davi não queria glória, Davi só queria a presença dele. Nós estamos num tempo, e esse é o tempo de que o que tem que nos atrair não são as coisas terrenas, mas é a presença do Eterno. Há muita briga, há muita separação, há muita divergência, há muita divisão por coisas terrenas. Pessoas que tratam a casa de Deus, a igreja, como uma fazenda e começam a contar os crentes como cabeça de gado. Nós não fomos chamados para fazer isso. Eu conheço a minha casa, eu conheço o coração da minha esposa e dos meus filhos, eles conhecem o meu coração. E eu não vou parar. Eu não vou parar, Júnior. Porque cada vez que eu ouço de você não pare, o Espírito Santo diz: vale a pena lutar. Que seja por um, vale a pena lutar. Imagina por uma cidade, irmão. Eu estou disposto a morrer por esse evangelho. Estou disposto a abrir mão do meu direito de defesa por esse evangelho. Não se assuste se você não me ouvir me defendendo. Não me incentive a fazê-lo. Me incentive a pregar mais, a ganhar mais almas. Me incentive a falar mais do amor dele. Você quer ser bênção na minha vida? Me incentive a falar do amor dele. E deixa Deus cuidar de nós. Se eu preciso defender o evangelho, é porque o evangelho pode ser destruído. Uau! As portas do inferno não prevalecem. Elas vão cair todas as vezes. Vão continuar caindo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós. Você tem um Deus e um Pai que cuida de você. E se você se sente fora dessa realidade, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não sabe que você é um filho de Deus, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, essa é uma oportunidade. Independente do que seja que tenha te trazido aqui, independente se foi a música, se foi alguém, se foi, não importa. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas quem sabe hoje é o dia, a noite, de você tomar uma decisão de uma vez por todas, para que a tua vida seja mudada. Tem alguém que quer tomar uma decisão por Jesus? Eu quero orar por você. Ergue a sua mão bem alto aí. Eu não estou enxergando todo mundo, mas se eu ver uma mão levantada, eu sei que alguém está dando um sinal de que quer.
Eu não posso demorar. Você quer, filha? Vem aqui, minha linda, vem. Tem mais alguém? Dá um sinal aí. Eu vou enxergar você, eu prometo que eu te vejo. Você quer, linda? Vem aqui. Isso. Sabe por que querem arrancar os dentes da nossa pregação, Rafa? Porque as pessoas se escandalizam com o Evangelho. O Evangelho, irmão, não traz escândalo. A palavra pode ser firme, pode ser pontual. Ela traz salvação. O Evangelho de Cristo é poder para a salvação. É por isso que querem moldar, é por isso que querem arrancar. Por quê? Porque o diabo, ele não aceita ver os filhos de Deus voltando para casa. Então ele quer arrancar os dentes da nossa pregação. Ele quer arrancar os dentes para a pregação ficar anêmica, doente, para a gente começar a manipular. Mas quando Deus é exaltado e quando o nome dele é glorificado, nada resiste. Te exaltamos. Tem mais alguém? Eu quero orar. Aonde está a terceira pessoa? Você precisa tomar um jeito. Você precisa tomar uma decisão. Chega de viver altos e baixos. Deus quer mudar a tua história, a tua vida. E você sabe que sozinha você não consegue. Te exaltamos. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por essas vidas. A Tatiane está aqui, ela é de Cianorte, ela veio passear. E é a primeira vez que ela está entregando a vida dela para Jesus. Viu, seu evangelista, seu Adelso? Deus te deu um dom, um talento. Não esconda. Use. Deixa as pessoas falar. Use. Aleluia. A Kelly também. Vamos orar junto com elas? Pode ser? Olha aqui para mim, se vocês puderem. Vamos fazer uma oração juntos? Digam assim, Senhor, meu Deus, nesse momento eu reconheço que eu preciso do seu perdão, da sua graça e da sua misericórdia. Perdoa os meus pecados, apaga todas as minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Diga assim, meu Pai. Diga assim, agora eu posso te chamar de Pai, porque agora eu sou teu filho. E nada, nem a morte, nem o inferno, nada, nem ninguém pode me separar do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Você pode exaltar a Ele por mais um instante? Ergue as suas mãos e diga: te exaltamos.
sua mão assim. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos possam dizer: amém. Deus é bom, toda hora. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.